Dando continuidade às parábolas que nós temos acompanhado aqui ao longo do mês de agosto, hoje temos essa que é a parábola do credor incompassivo, né? Nós já estamos num segmento em que vimos a parábola na semana passada e na semana anterior, em que nos falava do grão de mostarda, a parábola da figueira que secou, e agora, trouxemos essa que é a parábola do credor incompassivo. Só que antes nós vamos ver o significado de algumas palavras, para que a gente possa perceber melhor o que Jesus objetivou quando contou esta parábola para aqueles que estavam à sua volta, né? Vamos começar pelo próprio nome, que é credor, né? O dicionário nos diz que credor é aquele ou a quem se deve dinheiro. Nós vamos observar que credor poderia ter outros sentidos, mas esse foi aquele mais próximo da ideia a que Jesus objetivou quando quis nos contar o histórico da parábola do credor incompassivo. O credor é aquele a quem se deve dinheiro, né? Depois ele utilizou uma outra palavra que é incompassivo, cujo significado é aquele que tem falta de compaixão. Também sinônimo de duro, cruel, né? Ainda há uma outra palavra que é importante que nós possamos ficar com essa ideia para compreendermos o sentido da parábola, que é a moratória. Às vezes as pessoas ouvem essa palavra, parece um pouco uma linguagem econômica, uma linguagem de tostões, Moratória é a espera ou a prorrogação concedida pelo credor ao devedor, tá? É uma tolerância de tempo. Vamos tentar perceber isso de uma forma mais simples e mais prática. Você entendeu por bem precisar de dinheiro para construir a sua casa, pegou aquele determinado montante, construiu a casa e depois tem o período da dolorosa, quando você vai começar a pagar, Aí tem a prestação e você precisa saber quanto é a prestação, quanto que você vai pagar por mês. E lá pelas tantas vem uma fase ou outra, uma doença, um desemprego, as alterações econômicas que hoje, nesse mundo globalizado, ocorre um problema lá na China, repercute nos Estados Unidos, as coisas complicam-se aqui em Portugal e vice-versa, Então você chega a uma altura que você diz assim, olha, não está dando para pagar a prestação ao banco. E você chega lá e diz, quanto tempo eu tenho para pagar a minha casa? A senhora tem 20 anos. E ela diz assim, não tem jeito. Deu ao invés de pagar em 20 anos, eu pagar em 30. E aí, é-lhe concedida uma moratória. O banco, que é digamos assim, aquele a quem nós devemos aquela quantia que pegamos, vai te dar mais tempo. E aí você que tem uma prestação muito alta, vai ficar com uma prestação menor. Você vai respirar mais aliviado a cada mês para pagar as contas. E aí, ao invés de pagar a sua casa em 20 anos, você vai pagar em 30. Acho que assim todo mundo entendeu o que é moratória. É mais tempo que a gente precisa. É a espera, diz lá o dicionário, ou a prorrogação concedida pelo credor ao devedor. Mais tempo. Moratória também é uma palavra que é utilizada no sentido espiritual. Então me explica melhor, porque essa daí eu não compreendi tão bem. É assim,
Muitos de nós nascemos, viemos à Terra e temos um determinado período de tempo para andarmos aqui. Uns vêm para viver 70 anos, outros 100, outros 20, né? Mas, de acordo, conforme vamos levando a nossa vida, a nossa reencarnação, por situações diversas, pode ocorrer de chegar à altura de nós desencarnarmos e a providência divina, a espiritualidade amiga, compreender que nós estamos fazendo falta ainda. Compreender que não é bem aquele momento de nós partirmos. Ainda estamos no momento, por exemplo, em que temos filhos pequenos, dependendo da gente, e a nossa presença é muito importante, ou estamos, às vezes, encaminhando um outro familiar que está precisando ser reajustado. Então, a providência divina nos concede uma moratória. Dá-nos mais algum tempo. E a gente vai continuar mais aqueles anos reencarnados. Acho que assim todos perceberam. A ideia da moratória, né? Terrena, a visão material, e a ideia da moratória espiritual. Mas ainda há uma outra ideia aqui, que é do fiador. Tá? O fiador é a pessoa que afiança outrem. Diz o dicionário, tomando sobre si a responsabilidade de desempenhar a obrigação do fiado, se este a não cumprir. Como é que nós vamos entender isso? Ela foi ao banco, pediu dinheiro para comprar a casa dela, o banco lhe deu 20 anos. E aí, eles vão chegar para ela e falar assim, muito bem, minha senhora, a senhora tem uma cara muito simpática, nós teremos muito gosto em lhe conceder o empréstimo, mas nós precisamos de garantias. Vá que a senhora não nos pague, nós não podemos entrar no prejuízo. Aí, ela, que tem um amigo do coração aqui do lado, vai dizer assim, pode, eu vou lá com você no banco, que eu fico por você, eu vou ser o seu fiador. Se a coisa correr mal, eu estou aqui. Eu tenho bens, eu tenho terreno, eu tenho automóvel, eu tenho outras propriedades. Eu serei o seu fiador. Todo mundo entendeu? Todo mundo percebeu? Agora nós vamos entrar na parábola, né? Compreendendo isso. Dívidas na terra. Há quem tenha dívidas, eventualmente aqui, há quem tenha dívidas da casa, do apartamento, de uma propriedade, de uma quinta, de um automóvel, de uma coisa qualquer. Há quem tenha aqui dívidas da casa, da moradia, dívidas do automóvel, do carro, né? Há quem tenha feito empréstimo, eu precisava fazer umas obras em casa, eram obras urgentes, eu não poderia esperar, estava caindo água dentro de casa, eu tinha que fazer aquela obra, mas eu não tinha dinheiro para fazer. Como é que eu vou fazer? Eu fiz um empréstimo, fiz as obras e depois vou pagando aos poucos. Na terra nós compreendemos essas dívidas. Tostões. Para alguns tostões, para outros milhões. Mas nós compreendemos essa linguagem, né? E dívidas a Deus. É provável que muitos venham a sacudir os ombros e digam assim, já não está falando comigo. Essa ideia de ter dívidas na terra, isso eu percebo muito bem. Mas ter dívidas a Deus, não. Eu não percebo muito bem isso não. Para a gente poder ter uma ideia da dimensão da dívida, a parábola vai falar de talento, que seria mais ou menos o equivalente a 21,600 gramas de prata.
e vai falar de denário. O que vale mais ou menos um dia de trabalho? No Evangelho de Mateus, nós agora vamos entrar na história que Jesus contou. Já percebendo tudo isso, nós vamos entrar na história que Jesus contou. E Jesus diz assim, em Mateus, de 18, né? No capítulo 18, de 23 a 35, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 multiplicado por 21,600 gramas, que nós vimos há pouco. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha. Vai vender roupa, vai vender calçado, vai vender animal de estimação, vai vender todos os bens que tem, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, provavelmente, curvou-se, ajoelhou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, o equivalente a um diazinho de trabalho. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deve. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, fez igualzinho como ele fez ao Senhor. Rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Se ele está preso, como é que ele vai pagar a dívida? Não é? Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Aqueles que assistiam foram contar para o rei. Então o seu servo, chamando à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem, a parábola diz que um rei resolveu fazer contas, chamou os seus servos, e havia um que tinha uma dívida milionária, uma dívida quase que impossível de ser paga. Olha só que diz a parábola: e não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele... Só que a família também entrou. A sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Isso tem um significado, isso tem um simbolismo. Apesar de que possa haver marido que queira vender a mulher, ou a mulher que queira vender o marido, a princípio, quando a gente ama, é uma coisa que tem grande valor para a gente. Aquele servo, prostrando-se, ele aninhou-se, ajoelhou, implorou, ele se rebaixou. Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Aí o que o rei faz? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Ele está livre da dívida, foi embora.
No caminho ele encontrou um que lhe devia uma quantidade mínima. Ele que devia uma fortuna, encontrou um que lhe devia um montante equivalente a um dia de trabalho. E aí fez a mesma coisa, paga o que me deves. E ele, não perdoou, mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Só que haviam pessoas à sua volta que estavam acompanhando e vendo o que ele tinha feito. Então, você que devia uma quantidade bárbara foi perdoado e é incapaz de perdoar a dívida mínima. Então foram para o rei e contaram. O rei chamou ele de volta e aí diz assim, é curioso como é que ele é tratado aqui, né? Servo malvado, já levou um rótulo, não é assim? Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E aí entregou aos seus atormentadores, aqueles outros que estavam ali, para que ele pagasse tudo que devia. Então diz Jesus encerra essa parábola dizendo assim, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Isso tem uma simbologia muito grande. Simbologia do montante da dívida e a quem nós estamos devendo. Quando nós falamos de dever ao banco, de dever uma determinada soma, um dinheiro que pegamos emprestado, uma coisa assim, todos nós entendemos. Quando nós falamos em dívidas a Deus, aí nós já ficamos com dúvida. Mas será que eu devo alguma coisa a Deus? Alguns vão dizer assim, bem, eu cá tenho algum dos meus pecaditos. Olha como é que a gente, pecaditos. Não são pecadões, são pecaditos. São assim umas coisinhas, Nós geralmente procuramos negociar com a providência divina. Se tenho dívidas, essas dívidas devem ser o quê? Os meus pecados, que são as nossas ações, pelos pensamentos, pelos sentimentos e, por fim, pelas ações. Agora eu entendi. Então, por essa parábola, Jesus ensinava-nos que todos nós temos dívidas a Deus. E à luz daquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós realmente somos todos endividados diante da providência divina. Alguns vão dizer, bem, mas que eu me recorde, nessa vida nada me pesa na consciência. Mas diz a doutrina espírita que nós não temos apenas uma reencarnação. Nós temos várias reencarnações. E às vezes a nossa dívida não está nessa reencarnação. A nossa dívida se encontra em reencarnações anteriores. E dívidas, vamos usar a expressão da parábola, milionárias. Dívidas vultosas. Ah, mas eu não me lembro. Ainda bem que a gente não se lembra, porque provavelmente não teria condições de suportar. O que é que nós fizemos ou deixamos de fazer para hoje trazermos essas dívidas? Ah, então nós temos dívidas à providência divina? Temos. Mas olha, Deus é bom, não é? É. Então Ele vai me perdoar. Nós somos ótimos para negociar, né? Afinal de contas, são os pecaditos. Deus é Pai, é perfeito, é misericordioso. Tenha paciência, vai ter paciência comigo e vai me perdoar. Nós geralmente assim colocamos, não é? Vai fazer como fez com o servo, que devia uma fortuna e ele perdoou. Vai nos perdoar. E nos perdoa. Mas só que tem uma outra situação aí. Qual é? É que na mesma medida em que nós gozamos
dessa misericórdia que nos perdoa, que nos tolera, que nos entende, nós devemos também agirmos assim para aqueles que são o nosso próximo. Sermos tolerantes, sermos pacientes, sermos compreensivos com aqueles que estão em nossa caminhada evolutiva. Aí a gente vai argumentar e vai dizer assim, mas espera aí, eu não sou perfeito. Deus é perfeito, mas eu não sou perfeito. Há coisas que eu não tolero, há gente que eu não suporto. E afinal de contas eu não sou santo, ou não sou santa. Nem quero ser santo numa reencarnação só. Nós somos ótimos para negociar, né? Sentamos à mesa e vamos tentar virar a conversa a nosso favor. E aí, essa parábola ela é belíssima pelo profundo significado moral. Em outras palavras, Deus, a providência divina, te perdoa, te entende, te tolera, te dá todo o tempo do mundo para você pagar as suas dívidas milionárias, espiritualmente falando. Por que você não dá um pouquinho que seja ao seu próximo? É tão interessante, porque quando ele diz aqui, olha, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Isso tem uma simbologia, porque quando nós não temos que pagar, com o que pagar, e nos levam a roupa do corpo, nos levam o calçado, nos levam os livros, nos levam as coisas que nós gostamos, aquelas coisas que nós temos guardadas em casa, que não gostamos que ninguém mexa. Sai daí, não toca nas minhas coisas, não gosto que ninguém mexa nas minhas coisas. Não temos momentos assim? Mas não vão te levar só tuas coisas materiais. Vão te levar os teus amores, a tua mulher, o teu marido, os teus filhos. E aí nós colocamos assim, quanto que vale, qual é o preço de uma pessoa que nós amamos? Qual é o valor, qual é o preço de uma pessoa que nós amamos? Em outras palavras, não tem preço. Paga o coração que perdeu um ser que ama. Não tem preço. Não há dinheiro na terra que pague isso. E a simbologia da parábola nos mostra que quando somos rígidos, intolerantes, duros, incompassivos, cruéis, nós às vezes iremos sofrer na vida material e também na vida afetiva. A parábola tem uma simbologia belíssima, porque quando ele nega o indivíduo que lhe devia uma pequena soma e manda-o para a prisão, ele tira qualquer possibilidade de liberdade para que o outro fosse em busca de meios para lhe pagar. Simbolizando muitas das vezes que quando nós somos duros em demasias, cruéis, incompassivos, nós ficamos presos. Despertou minha curiosidade. Quando foi que Jesus resolveu contar essa parábola? Porque o Cristo não dava ponto sem nó.
Na altura que ele converteu, que ele multiplicou pão e peixes, tinha um sentido para ele fazer aquilo. Na altura que ele restitui a visão ao cego, que traz Lázaro novamente à vida, algum sentido tinha. Então, se ele conta essa parábola, num determinado momento, também algum sentido tinha. E sabe qual foram? Vocês estão vendo aí, Mateus, em cima, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Em Mateus, capítulo 18, de 21 a 23, tem um momento em que Jesus conta, o que antecede o momento em que Jesus conta essa parábola. E é o encontro de Jesus e Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Sem que Jesus respondesse, ele volta a perguntar: até 7? 7 tem o simbologismo de ser um número cabalístico, de ser um número que representasse, muitas vezes, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E aí ele conta a parábola. Jesus, se fosse falar naquela época de credor, de banca, de fiador, de moratória, certamente aqueles que ali estavam não compreenderiam. Hoje nós compreendemos essa linguagem que faz parte da nossa vida material. Mas tem a sua simbologia, tem o seu significado. Temos dívidas na terra, temos contas a pagar na terra? Temos. Temos dívidas diante do mundo espiritual? Também temos. E como é que nós vamos pagando isso? Observemos as nossas vidas. Diga-me o seu problema, que facilmente você conseguirá concluir qual o tipo de dívida, providência divina. Filhos difíceis, filhos complicados, filhos arredios, filhos que brigaram, se afastaram, não visitam a casa do pai ao mesmo tempo, estão brigando nos tribunais, é a questão da herança. É aí teu compromisso. Ah, não tem saúde, estou sempre doente, apareceu isso, apareceu aquilo. Lá em casa parece um hospital, quando um se trata, o outro cai doente. Quando trata esse, agora é o outro. Parece uma farmácia, de tanto remédio que tem, para tanto achaque. Está aí a sua dívida, é no campo da saúde, é no campo da família, é no campo da profissão, aonde você sentir sua dificuldade, é a sua dívida espiritual. Embora nós possamos dizer que não nos lembramos, ainda bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado. Ainda bem que a gente esquece. A gente tem a consequência, a gente tem a causa, e pela consequência a gente pode concluir o que causou. Vamos às lições da parábola. Porque a parábola é belíssima. A parábola é lindíssima. Quando a gente lê assim, fala assim, isso não me diz nada. Imagina um rei que chama o seu servo, que perdoa, que isso, que aquilo. Nós temos que pegar dessa mensagem e fazer trabalho ativo no nosso dia a dia. Todos temos dívidas para com Deus. Ponto. Eu não acredito em Deus, continuo com a dívida na mesma. Continua com a dívida na mesma. Eu sou ateu. Pronto, daí. À luz da explicação da doutrina espírita, continua com a dívida.
Dívidas que não são pequenas. O que vai nos responder? Por que tanta coisa que me acontece? Por que na minha vida as coisas são assim? Por que eu tenho que andar a vida inteira tratando dos outros? Tem pessoas que dizem assim, eu tratei da minha avó, andou uma temporada, desencarnou. Aí depois caiu doente o meu avô. Aí eu tratei do meu avô. Aí tinha uma prima escondida numa aldeia lá em trás dos montes. Me descobriu, veio para minha casa. Fui eu que tratei, até desencarnar. Aí apareceu não sei quem, prima do primo, do conhecido, do amigo, do colega, caiu lá em casa. Aí eu tratei. Aí o outro ficou doente, lembrou de mim, e eu tratei. Gente, a minha missão parece que é tratar de gente para desencarnar, e às vezes é mesmo. Se você está tratando hoje, é provável que tenha destratado. Quando os seus afetos, as pessoas que precisavam de você ficavam doentes ou tinham necessidade, você fugia. Encontrava um caminho e ia para uma aventura, achando que o compromisso que ficou lá para trás não te dizia respeito. E aí, numa ou mais vidas, numa ou mais reencarnações, a gente sai largando e abandonando as pessoas. Em outra, a gente vai reencontrando-as. Então, as nossas dívidas não são pequenas. São dívidas de natureza espiritual. Veja bem que a dívida de natureza material a gente entende. Encontrei uma pessoa outro dia que diz assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Paguei a última prestação que devia do meu apartamento. O imóvel está quitado. Não devo mais um tostão. Que festa, que bom. Olha a alegria. Eu hoje estou muito feliz. Por quê? Paguei a última prestação do meu carro. Agora não ficou resíduo nenhum. Estou livre. Já posso até fazer outro empréstimo, né? Larguei um, vou agarrar outro. Se nós sentimos alegria, júbilo, paz, efusão pelas conquistas materiais, imaginemos a alegria que nós não sentiremos quando quitarmos as nossas dívidas diante do alto. Quando nós reencarnamos, nós trazemos uma determinada quantia de dívida do além para quitarmos nessa reencarnação. Desencarnamos, chegamos no mundo espiritual. Vamos ter uma conversa com o nosso anjo de guarda e é natural que a gente pergunte então, como é que estão as minhas contas? Ainda estou devendo muito? Logo, logo a gente vai sair em nosso favor. Sofri muito, hein? Tem que abater muita coisa aí. Que o que eu passei, ninguém passava como eu passei. Nós somos ótimos, excelentes para negociarmos. Nós precisamos traduzir isso em termos de vigor espiritual. Porque quando a gente paga, a gente se liberta. Olha o outro servo que mandou que fosse aprisionado. Quando a gente liberta, quando a gente dá liberdade, a gente tem liberdade. Todos temos oportunidade e tempo para acertarmos nossa conta. Qual é a oportunidade? É aquilo que a vida nos oferece. Qual é o tempo? É a nossa reencarnação. Mas eu sei que eu tenho outras reencarnações. O que eu não fizer nessa vida, eu vou fazer em outras. Nós não sabemos as condições do crédito. Você pode ter um spread, uma taxa de juros terrível. São negociações de corda no pescoço, quase.
Perceberam? Tempo a gente tem. O que a gente não sabe é se vai ter nas mesmas condições. Devemos usar deste exemplo de misericórdia para sermos misericordiosos uns para os outros. Gente, essa parábola é um convite à paciência. Essa parábola é um convite à tolerância. Essa parábola é um convite a você ser capaz de aturar. Aquilo que você vive sacudindo a cabeça assim, eu não aturo, eu não aguento. É um convite. Convite. Veja bem que convite eu te convido. Você vai ou não? A parábola é um convite. Nós aceitamos ou não? Não estou para isso. Nós não dizemos, eu não estou para isso. A gente não sabe quais serão as condições que nós teremos amanhã. Misericórdia, tolere. Perdoe. Perdoe e esqueça. Tolera. Perdoa. Tem paciência. Ah, mas nós compreendemos. Porque a pedra que está dentro do seu sapato está no seu. Está apertando, é o seu. Mas quando ela sair lá de dentro, o alívio em primeiro lugar será também para você. Tolera. Perdoa. Quando nós ficamos fixados na mágoa, nós cristalizamos. Quando nós ficamos fixos na mágoa, nós enrijecemos, nós endurecemos. Quem quer paz, liberte quem te fez mal. Não guarda. Eu tento esquecer, mas aquela pessoa volta e meia me vem à cabeça. Quando vier aquela pessoa que te fez mal, que você não gosta, à cabeça, vai aqui uma solução. Lembre-se de alguém que te fez bem. De certeza que você tem alguém que te ama muito. Mas não está mais na terra, continua vivo. Teu pai, tua mãe, tua madrinha, teu avô, essa pessoa que te ama muito, pensa nela, pensa nele. Troca. Mas me vem à cabeça, troca, e um dia você vai se surpreender que não é que passou. Esse convite ao perdão é um crescimento íntimo que nós fazemos. O que nos feriu ontem tem que nos ferir menos um pouco hoje. Pode nos ferir amanhã, menos ainda do que nos fere hoje. Até que um dia nós possamos olharmos para dentro de nós próprios e constatarmos: eu venci, eu fui capaz. Que alívio, que bom, que bom, que bom. Mas fulano não gosta de você, é problema de fulano. Fulano não fala para mim, é problema de fulano. Mas se me dirigir a palavra, eu vou falar. Ótimo, êxito seu. Quando temos oportunidade e tempo, devemos aplicá-lo em boas ações. A Fátima Gamelas nos falou aqui há 15 dias do grão de mostarda. Pequenininho. E que depois, no seu tempo, dá uma árvore exuberante que abre os seus galhos
e as aves do céu pousam em si. E o Ricardo, na semana passada, nos falou da figueira, que poderia dar tantos frutos, mas secou. E por isso caiu em perturbação. Nós somos esse potencial espiritual. Nós podemos secar, nós podemos cristalizar, não darmos fruto como a cegueira, porque os frutos que a gente pode escolher dar é o fruto da mágoa, o fruto do ressentimento, o fruto do ódio. Mas nós podemos dar esses lindos frutos do grão de mostarda, nessa belíssima árvore frondosa e bela, segura, que demonstra fortaleza, que demonstra iluminação. Este é o nosso potencial espiritual. Você reencarnou? Reencarnei. O que está fazendo aqui? Nenhum de nós vai voltar ao mundo espiritual e dizer assim: eu vim aqui a turismo. Eu reencarnei em Portugal, fui lá ver como é que era. Olha, por acaso, um lugar espetacular, adorei. Nós não vamos poder argumentar que viemos à Terra para comer, beber, dormir e acabou. Não podemos ter essa consciência de sono. Se tudo estiver bem comigo, está bem. Se não estiver bem comigo, está tudo mal. Porque o importante é só que eu esteja bem. Que toda a humanidade possa melhorar a cada instante, a cada dia. A parábola do credor incompassivo é um convite a que sejamos tolerantes. Tolera. Só um pouquinho. Tolera. Você vai com o tempo adquirir paciência, que é a ciência da paz. Você vai adquirir o que alguns vão olhar para você e dizer assim: não sei como é que você tem pachorra. Você vai conquistar a serenidade. O mundo em rebuliço, o tormento à sua volta, intimamente, nós estaremos em paz. Esse é o convite da parábola do credor incompassivo, que nos fala do nosso potencial espiritual. Semana que vem, nós continuamos com a dracma perdida. Vamos orar então. Mergulhados que nos sentimos nessa psicosfera cristã, recordando ao longo de todo este mês de agosto as parábolas, algumas das parábolas que Jesus nos trouxe à alma, utilizando uma linguagem tão simples, mas tão profunda, de verdade e de libertação. Querido amigo Jesus, nós aqui estamos, Senhor, depois de um dia quente de verão, depois, Senhor, de termos encantado a retina dos nossos olhos com a beleza do mar, ou a beleza do céu, as cores das flores, os campos, as árvores, o canto dos pássaros, a sombra refrescante, a água que nos sacia. Aqui estamos, Senhor Jesus, para dizer-te o quanto nos consideramos felizes dentro
da felicidade relativa que podemos encontrar na terra. Queremos te agradecer pelo dia que se foi, pela noite que chega e pela madrugada que virá. Queremos te agradecer pelo pão à mesa, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo bem-estar. Queremos te agradecer, Senhor, por aqueles que nos sustentam vibratoriamente, que nos apoiam, que nos assistem, que nos iluminam em ambos os campos da vida. Queremos te agradecer pelo dia de trabalho, se foi o caso, ou pelos dias de férias, de descanso, renovando nossas forças, permitindo-nos lucidez e equilíbrio para os tempos que virão. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo pão espiritual que nos atende a alma. Muito obrigado, Senhor, por compreendermos a vida com outros olhos. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recolhidas, mas também te agradecermos pelas lutas que temos passado, pelas nossas dívidas que vamos gradualmente, diante da misericórdia infinita, pagando lentamente ao mundo maior. Agradecemos-te por essa lucidez, por essa oportunidade, e rogamos que possamos aproveitar todo o tempo, toda a oportunidade em prol da nossa reabilitação e da nossa paz. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades na terra, as dificuldades materiais, mas sobretudo compreendendo também que as dificuldades espirituais, essas serão sempre relevantes e estarão regendo as nossas vidas. Abençoa, querido amigo Jesus, esse momento aqui recolhido. E queremos em nossa prece buscar aqueles que na terra ou no mundo espiritual são sempre criaturas agradáveis de serem recordadas em nossa tela mental. Que os possamos buscar na terra ou no além, dizendo-lhes o quanto somos agradecidos, o como nos sentimos queridos e amados e o quanto ainda os amamos, agradecendo pela presença de todos eles em nossas vidas, quanto aqueles que eventualmente nós não conseguimos por hora esquecer as dificuldades que nos criaram. Nós te rogamos força e coragem para que a cada dia esse mal possa tomar uma repercussão maior e que através do bem nós venhamos a nos iluminar e crescer em direção a Ti. Leva essa paz até os nossos lares. Leva, Senhor, essa lucidez aos nossos dias. Assim te agradecemos e rogamos, pedindo-te que fiques conosco, agora e sempre.